Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto bem interessante que é música no Antigo Egito. Então a gente vai conhecer todos os seus aspectos teóricos e práticos. Vamos trazer alguns detalhes bem importantes com relação à música. Agora, vamos dar uma pequena pensadinha? Como é que era considerada a música dentro do Egito Antigo? Qual que era a relação dos deuses com a música? E que tipo de instrumentos existiam no Antigo Egito? Vamos pensar um pouquinho? Primeira coisa, a música ela foi criada pelo deus Tote, dentro da sua mitologia. Deus Tote era o deus da sabedoria e também era o pai dos hieroglifos, nesse momento que começa a história antiga dentro do Egito. Lembrando vocês que o Egito era bastante pessoas ou pequenas tribos que se uniram em volta do Nilo e começaram a formar uma nação. Lembrando também que a arte rupestre ela aconteceu até a invenção da escrita. Da invenção escrita em diante, nós temos a Idade Antiga. E nesse contexto, o Egito já está dentro da Idade Antiga. A música teria sido usada por Osíris para civilizar o mundo e, consequentemente, ele se torna o primeiro faraó. Lembrando, gente, que dentro da mitologia do Egito, Osíris é considerado o deus da vida, do pós-vida e é considerado também o deus do julgamento. E esse deus, Osíris, ele vem a se tornar o primeiro faraó. Por isso que nós temos no Egito aquela linhagem de filhos dos deuses. Faraó significa casa elevada, ou seja, essas pessoas eram descendentes. E Osíris, ele decidiu fazer com que todo o Egito e todo mundo conhecido fosse civilizado através da música. E a gente vai falar hoje sobre as principais características. Nós temos a classe de instrumentos. Nós temos instrumentos de percussão, instrumentos de sopro e instrumentos de corda. Com relação à notação musical, não temos nada escrito com relação à notação musical. Notação musical exatamente é aquilo que nós conhecemos como partitura, a parte gráfica da música. Então não tinha nada, era tudo gestual. Vamos falar um pouquinho mais para frente. E a classe social dentro da música. Nós temos uma separação de classe social dentro do Egito entre cantores e entre instrumentistas. Bem interessante. Vamos lá. Pergunta. Qual deus criou a música no Antigo Egito? Respondam lá e já retornamos.
Responderam lá, pessoal? Manda lá para o seu professor, ok? Agora, a música e a dança sempre estiveram interligadas dentro do contexto egípcio. Nós temos a questão de banquetes, nós temos a questão de procissões militares, nós temos a questão de todos os cultos religiosos. Lembrando que as festas não eram missas, portanto havia separação entre homens e mulheres. Olha que coisa interessante, gente. A música está envolvida em todo o Egito, em todo tipo de manifestações. Desde o encontro de pessoas, o encontro de festas, a questão mesmo de procissões militares, porque as pessoas entravam nas cidades exatamente fazendo aquela pompa dos generais vindo com as suas grandes conquistas, e normalmente o faraó ele estava à frente, então tinha toda aquela pompa. E nós temos a questão lembrando que as festas, elas não eram mistas. Olha que interessante, gente. Só para vocês terem uma ideia, quando existia uma festa no Antigo Egito, existia a separação de homens e mulheres. E, portanto, até mesmo os músicos. Existia músicos homens que tocavam para os homens e músicas mulheres que tocavam para as mulheres. Então existia essa separação. Por isso que precisava ter uma grande quantidade de pessoas que exercessem a música. Lembrando a vocês que o termo música não existia lá no Egito. Era simplesmente algo para elevar o espírito. O termo música surge lá na Antiga Grécia, que é a arte das musas. Lembra que já falamos em outras aulas? Agora nós vamos falar sobre os instrumentos musicais, as três separações que existiam no Antigo Egito. Nós tínhamos instrumentos de percussão, instrumentos de sopro e instrumentos de corda. O que falava a tradição? A tradição falava que a música, o incenso, a dança e o canto acalmavam os grandes deuses do Egito. Então era considerado algo que fazia bem ao espírito, tanto dos deuses como das pessoas. E não existia um termo específico para isso, aquilo que eu já falei. Então o termo música vem surgir somente no futuro. Uma coisa bem interessante, pessoal, que não existe exatamente um registro sobre melodias, ritmos ou passos. Mas é até interessante comentar que nas tumbas existiam palavras de canções. Então existia a citação de uma música que era dedicada para aquela pessoa que estava ali naquela tumba. Então nós temos exatamente alguma representação com relação à música. Mas é interessante também que, como não existia nada escrito com relação à música, mas nós vemos em várias representações, nós vemos um gestual. Ou seja, não estou dizendo que no Antigo Egito existia um maestro. Não, não era isso. Mas a questão de notas eram representadas com as mãos. Então existia dentro de uma apresentação de música, talvez existisse 3 ou 4 pessoas que elas indicavam para as outras pessoas a altura da nota que teria que ser tocada. Hoje em dia, essas pessoas são chamadas de quironomos. Outra coisa interessante que nós podemos citar, que já lá no período novo, os cantores eles tinham uma grande proeminência, ou seja, eles faziam parte das elites que frequentavam os grandes castelos dos faraós. Então nós tínhamos ali um grande prestígio dentro da corte. Eles eram pessoas importantes. E nós vemos também que os instrumentistas eles eram considerados pessoas de classe inferior. É legal até falar sobre isso, que nós temos essa representação aqui. Ele é um músico cego. Nós estamos vendo ali na tumba de Necter, nós temos essa representação. O que acontece? Dentro do Antigo Egito, o faraó, o que o faraó era? Ele era juiz, ele era sacerdote e chefe do exército. Ele tinha autorização, como sendo o primeiro sacerdote, a ver as estátuas dentro do templo principal. Os sacerdotes menores, que eram exatamente os religiosos da época, eles também tinham a liberdade de poder ver essas estátuas lá dentro do templo. Mas outras pessoas não podiam ver. Supõe-se, pelos registros, não tem nada preciso, supõe-se que vários instrumentistas, os instrumentistas eles eram uma classe inferior, então muitos deles eram escravos, não eram homens livres, mas muitos escravos. Alguns escravos eram cegados conforme os registros para poder tocar dentro dos templos. Como cegos, eles não podiam ver os deuses, então dessa forma eles poderiam servir lá dentro nos ritos que existiam diariamente. Com relação a essa separação de instrumentos, nós temos a parte de percussão, era utilizado pratos e sinos, que eram usados nos cultos religiosos. Nós temos pandeiros e tambores, que eram usados em banquetes, reuniões sociais e procissões militares e ritos religiosos. Lembrando que
na questão do militarismo, quando o exército egípcio ia para a batalha, tinha tambores que eles faziam exatamente a marcação da marcha. Ou seja, eles ditavam de que forma o general ou o faraó queria que o seu exército andasse. Então era muito utilizado no meio militar e isso foi trazido para dentro da música. Lembrando vocês que dentro da nossa música ocidental, isso aconteceu somente lá no período clássico, quando surgem as orquestras sinfônicas, que elas trouxeram os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopro dentro de um conjunto muito grande de músicos. E com relação ao sopro, nós temos as flautas duplas e trombetas. Trombetas também a conexão com o exército e procissões militares. A mesma coisa, quando você tem um grande número de pessoas que você comanda o exército, qual a melhor forma de se dar ordem? Se você fizer a tua voz, ela não vai chegar até as pessoas, mas se você fizer comandos por trombetas, então essas trombetas chegarão até a última pessoa, que nós temos até mesmo hoje, dentro do militarismo moderno. E nós temos a questão de cordas, nós temos as harpas, que são instrumentos que estão desde o início do Egito, e nós temos a lira. O interessante, pessoal, que conta as lendas que a harpa ela surgiu exatamente de um arco e flecha. A pessoa foi lá, esterçou a flecha e soltou, sentiu o barulho. E ela fazia, esse movimento fazia o barulho. E ela decidiu fazer várias outras cordas esticadas para fazer os barulhos. Então ela teve um som mais agudo e um som mais grave. Aí surgem as primeiras harpas. E quando teve várias invasões asiáticas e orientais que vieram vindo para a questão do Egito, foi trazido o quê? A lira. A lira nada mais é que uma harpa pequena, que ela pode ser levada para qualquer local. Então a gente vê que o Egito era uma cultura aberta, que eles podiam exatamente trazer instrumentos de outras nações e agregar dentro da sua cultura. Isso é muito interessante. Nós vemos aqui uma harpa, número 1, alaúde, que também é um instrumento que vieram pelas invasões asiáticas. Nós temos aqui, número 4, uma flauta dupla e nós temos aqui uma lira, número 3. E nós temos aqui em destaque. Nós temos a harpa, nós temos o alaúde, nós temos a flauta. Faltou a lira, mas a lira é aquilo que a gente já falou, é uma harpa pequenininha, ok? Ah, ela apareceu aqui, a lira. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Parem um pouquinho e pensem. Os cantores, como eram considerados cantores na sociedade egípcia? Pensa lá, responde e já retornamos.
Aí, pessoal, respondeu lá? Manda a resposta do professor, que ele vai dar uma conferidinha para você, tá bom? O que a gente aprendeu hoje? Vamos fazer uma pequena revisão bem rapidinha aqui, gente. Nós aprendemos a questão de música. A questão de música, como eu já falei, a música dentro do Egito Antigo, ela tinha um tom mais espiritual, ou seja, era uma manifestação que trazia a pessoa até aquela vibração espiritual que era necessária para aquele momento. Ou era para um rito militar, ou era para um rito religioso, ou era exatamente até para um banquete, para expressar a questão da alegria. Era exatamente um momento de união entre o sentimento e a própria pessoa. Outra coisa que nós vimos também foi a questão de classe de instrumentos musicais. Nós temos 3 classes de instrumentos musicais dentro do Antigo Egito. Nós temos instrumentos de percussão, nós temos instrumentos de corda e nós temos instrumentos de sopro. Lembrando vocês que dentro dos instrumentos de sopro, corda e percussão, nós temos vários instrumentos que foram trazidos exatamente por aqueles invasores asiáticos. O Egito ele sempre foi como eu tinha falar, uma nação muito forte militarmente. Sempre tinha muitas alianças militares em volta dele. Mas só que sempre teve influências de várias pessoas em volta. E essas influências fizeram com que seus instrumentos também eles tivessem um novo caráter, ou seja, eles foram evoluindo gradativamente. Então, nesses instrumentos, nós temos essas 3 separações. Outra coisa interessante é que nós temos a questão da notação musical. Isso é uma coisa muito importante, gente, que nós temos, dentro da questão do Egito, nós temos representações de letras de música, mas nós não temos nenhuma representação de algum tipo de partitura. Nada escrito falando que a música ela funcionava assim assado. Mas nós temos exatamente essa questão de uma noção que existia a música. Mas nós temos representações em várias tumbas e várias representações em vários templos, inclusive, que dentro dos músicos existiam pessoas ali no meio que faziam uma coordenação gestual. O que é essa coordenação gestual? Digamos que tem vários músicos tocando e de repente você está tocando uma tonalidade e você teria que tocar uma nota acima daquela tonalidade. Então, conforme o registro que nós temos escrito, que nós temos desenhado, nós temos pessoas que estão ali no meio e indicavam que deveria subir tom para cima ou descer tom para baixo. Então, dessa forma, existia uma coordenação visual. Então, não tinha nada escrito, mas visual. E essas pessoas que faziam essa coordenação visual, elas foram chamadas de quironomos. Ou seja, pessoas que coordenavam, não eram maestros. Eles somente estavam ajudando para que todos pudessem tocar em coesão. E com relação à classe social dentro da música, nós vimos também que existia uma separação entre cantores e entre instrumentistas. Até uma curiosidade que é bem interessante, que as pessoas, as famílias dentro do Egito não encorajavam que seus filhos aprendessem instrumento musical, mas encorajavam que seus filhos fossem para escolas de canto. Lembrando que no Egito Antigo existiam escolas de canto. E essas escolas de canto, as pessoas que saíam dessas escolas, elas eram muito consideradas dentro do meio egípcio. Eram consideradas pessoas de grande prestígio. Então essas pessoas eram uma classe social acima dos instrumentistas. A mesma coisa a questão da dança. Então existia assim uma classe bem separada. A questão dos instrumentistas eram pessoas com um nível menor e tinham muitos escravos. Então, por ser uma coisa de menor importância, era incentivado que escravos aprendessem esses instrumentos para que pudessem fazer esse auxílio. Então, nós tínhamos já as pessoas famosas e as pessoas não tão famosas. Lembrando também que, através dos registros, nós temos informação sobre instrumentistas cego. Lembrando vocês que o faraó, além de governante de todo o Egito, ele era senhor dos exércitos, ele era o juiz de toda a nação e era o primeiro sacerdote. Ele era a ligação entre os deuses e a nação egípcia. Dessa forma, ele estava dentro dos ritos. Ele podia participar de todos os ritos que existiam dentro dos templos. Os sacerdotes também podiam participar dentro dos ritos, dentro dos templos, porque eles eram pessoas exatamente feitas para isso. Mas as pessoas comuns não podiam participar dentro dos templos, porque elas não podiam olhar as estátuas, porque as estátuas eram sagradas. Então conta-se através do registro que existia músicos que eram cegados, ou seja, esses músicos eles tinham sua visão retirada para que pudesse exatamente fazer aquele trabalho religioso dentro dos templos. Então dessa forma não ofenderia os deuses e faria o que era certo para que tivesse o rito com grande exatidão. Ok, pessoal? Espero que tenha sido proveitosa essa aula. Deem uma olhadinha nas suas atividades, não deixem de fazer e sempre acompanhem aqui pela TV. Um abraço, tudo de bom, até a próxima aula. Até!